Saudações investidores! Hoje vamos para o segundo episódio da minha carteira pública aqui no canal, a carteira NICE. N de negócios, I de imóveis, C de caixa, C de cripto e E de exterior, remetendo a investimentos internacionais. Nesse episódio aqui vamos ver a rentabilidade da carteira até o momento, nesse 1 mês e pouco de existência. Não só da carteira, mas como também de classe a classe e de ativo por ativo dentro das classes. Se eles estão subindo, se eles estão caindo, por que eles estão subindo, por que eles estão caindo, qual a minha visibilidade, qual a minha visão em relação ao que está acontecendo com essa carteira. Vamos realocar dinheiro novo também, os dividendos que ganhamos, vocês vão ver quantos dividendos ganhamos, e vamos reinvestir esses dividendos e reinvestir dinheiro a mais nessa carteira aqui. Vocês vão ver onde e por que eu vou realocar esse dinheiro, então não perde nada. Agora sim, para vocês terem um maior aproveitamento de visibilidade aqui na tela, eu vou sumir para poder dar o espaço para vocês enxergarem tudo que eu quero mostrar. O primeiro tópico que eu vou abordar é o patrimônio. Quanto de dinheiro nós investimos e quanto nós temos hoje na data que eu estou gravando esse vídeo. Podemos ver aqui que o investimento foi de R$ 5.030,65. E na data de hoje, que estamos gravando esse vídeo, o patrimônio é de R$ 5.170,89, um mês e pouco depois. Uma diferença de R$ 140,24 de lucro. Podemos puxar também por categoria de ativo. Como eu falei a vocês, temos 5 classes de ativo aqui: fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs internacionais, ações e o caixa, né? Aqui podemos ver o CDB, R$ 702,25 contra 700 investidos. As ações, R$ 880,30 contra R$ 880,07 investido. Praticamente não se mexeu. Os ETFs internacionais, investimos R$ 1.258,96 contra hoje que temos R$ 1.348,10, uma valorização muito boa. As criptomoedas, mesma coisa, uma valorização absurda. R$ 1.081 investido, para hoje temos R$ 1.206,96. Ou seja, as criptomoedas e os ETFs internacionais cresceram demais. E os fundos imobiliários tivemos prejuízo até o momento, né? Investimos R$ 1.109,68 contra hoje que temos R$ 1.033,28 de patrimônio em fundos imobiliários. Aqui vocês podem ver o tamanho de cada classe hoje na carteira, o tamanho de ações, o tamanho de fundos imobiliários, o tamanho do caixa, o tamanho das criptomoedas e o tamanho dos ETFs internacionais. Vocês podem ver, né, que as criptomoedas e os ETFs internacionais cresceram bastante nesse mês, portanto eles estão puxando um maior tamanho de carteira. Ou seja, na nossa realocação vamos focar nas outras 3 classes de ativos. Agora, quando olhamos para a rentabilidade dessa carteira até o momento, podemos ver que minha carteira, na data de hoje, está batendo tanto o CDI quanto a Ibovespa, quanto o Ibovespa, o que é muito gratificante, muito bom. Quando olhamos para as ações dela aqui, a rentabilidade das ações, ela está praticamente empatada no 0 a 0. Os fundos imobiliários estão tomando uma taboca de 5%, o CDB, que só faz crescer, cresceu isso aqui, que é o caixa, né? As criptomoedas cresceram um absurdo, uma valorização de 15,37%. E o ETF internacional, uma valorização de 7,32%. Isso quer dizer que minha carteira de fundos imobiliários e ações é uma merda e minha carteira de criptomoedas e ETFs internacionais é muito boa? Não. Na verdade, é por isso que a gente faz essa diversificação, né? Por causa do momento de mercado. O momento de mercado atual das ações e fundos imobiliários é muito ruim. Por quê? Porque o governo está terminando em déficit fiscal, porque o dólar está subindo muito, porque a Selic está voltando a subir. Então, o Brasil, como investimento, ações e fundos imobiliários, apanham bastante, entendeu? Se bem que minhas ações estão até no 0 a 0, estão até segurando legal. Quando puxamos aqui o gráfico só de ações da minha carteira, podemos ver que está muito acima do Ibovespa, muito acima. Ela, na verdade, está positiva, enquanto o Ibovespa está caindo 4,7%. Então, ela está se virando até aqui muito bem. Os fundos imobiliários, é interessante que façamos a comparação deles com o índice que representa os fundos imobiliários no Brasil, né, que é o IFIX. Comparado com o IFIX, minha carteira de fundos imobiliários está ganhando. Ela está caindo 5,18, enquanto o IFIX está caindo 5,5. Ou seja, não é um problema da minha carteira de fundos imobiliários, é um problema de mercado nos fundos imobiliários. Não de fundamentos, mas de momento macroeconômico mesmo. Agora, quando puxamos nossa carteira de criptomoedas, podemos ver a diferença que ela está fazendo para a rentabilidade da nossa carteira, o quão para cima ela está puxando a nossa rentabilidade, crescendo 15,69%. É um verdadeiro absurdo essa rentabilidade. Quanto aos investimentos internacionais, eles também estão saindo muito bem, com a valorização de 7,32%, puxando também muito nossa carteira para cima.
ajudando a sanar esse buraco causado pelos fundos imobiliários. Agora, quando falamos de patrimônio, podemos observar aqui o percentual de cada classe de ativos na carteira hoje, né? 17% de ação, 20% de fundo imobiliário, 13% de caixa, 23% de cripto e 26% de ETFs internacionais. E aqui sendo a composição geral da carteira, né? De ações, estamos tendo isso aqui de ativos: Banco do Brasil Seguridade, que no caso é banco, seguradora, a Copasa, que é de saneamento, e TRPL4, que é uma transmissora de energia chamada de Transmissão Paulista. Muito boa, diga-se de passagem. Os FIIs da nossa carteira, e aí temos de todo... Eu vou até mostrar para vocês os FIIs de maneira diferente. Os FIIs eu vou mostrar nesse gráfico aqui, ó. Setor, segmento, fundos imobiliários. Essa aqui é a divisão da nossa carteira de fundos imobiliários, em percentual de papel, de imóveis de logística, lajes corporativas, fundos de fundos e shoppings. Aqui podemos ver nossa carteira de fundos imobiliários ativo por ativo. Para quem não sabe, eu todo mês abro o relatório gerencial de um a um para falar se tá bom, se tá ruim, se tá melhorando, tá piorando, se não vou investir mais, se eu vou investir, se tá valendo a pena, se não tá valendo a pena. Então por isso eu recomendo que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Quando olhamos para o caixa, eu só invisto em um ativo, né, que não precisa de muita coisa para você deixar seu caixa. Justamente um CDB do Banco Inter de 100% do CDI. Não tem segredo nenhum. Já em criptomoedas, nossa carteira que teve uma altíssima valorização. O nosso percentual de ativo por ativo é isso aqui, ó. 54% em Bitcoin atualmente, 23% em Ethereum, 5% em Solana e 17,66% no USDT. O USDT, para quem não sabe, é uma criptomoeda que ela é uma stablecoin. Ela é pareada ao dólar, então não é um investimento, é basicamente o caixa desse setor de criptomoedas. Quando puxamos para os ETFs internacionais, podemos ver aqui o Yaú, que representa 6,31% da carteira de ativos internacionais, que ele basicamente é um ETF de ouro, 40,89% do IVV, que é um ETF de S&P 500, QQQ, um ETF de Nasdaq, que é o setor de tecnologia dos Estados Unidos, né? E o S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, TFLO, basicamente renda fixa americana, que é o caixa desse setor aqui de ativos internacionais. O VNQ, que é um ETF que compra vários, digamos assim, fundos imobiliários, só que americanos, de imóveis americanos, que são denominados de REITs. Na verdade, o nome correto é REITs, não é fundos imobiliários americanos, mas é como se fosse o primo dos nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. O VNQI é um ETF que investe em fundos imobiliários de todo lugar do mundo, menos dos Estados Unidos. É mais para diversificação, ele está compondo aqui 2,92% da carteira de ETFs. Agora, quando o assunto é dividendos, nossa carteira ao todo recebeu R$ 17,62 nesses 3 meses, né? O primeiro mês que não recebeu tudo, só a gente comprou a carteira nesse mês aqui, então portanto não recebeu todos os dividendos de todos os ativos. Aqui no mês passado, que de fato foi o que recebemos de maneira cheia na carteira, R$ 11,11 e R$ 4,28 até o momento, nesse mês aqui de novembro. Lembrando, às vezes vocês vão comparar assim, porra, a sua carteira tem 5 mil e poucos reais e só gerou R$ 11,11 de dividendo. Cara, porque não é toda a minha carteira responsável pela geração de dividendos. Dividendos, basicamente, eu deixo para a parte de ações e de fundos imobiliários. E diga-se de passagem, as ações elas não pagam mensalmente os dividendos. Portanto, aqui vocês estão vendo basicamente, eu posso puxar por aqui, ó, pagamento não, eu quero puxar por categoria. Aqui vocês podem ver que é basicamente dividendo de fundos imobiliários e dos ETFs internacionais, que essa aí nem é a função deles. A função deles é valorização da minha carteira, valorização patrimonial. Porém, eles geram um pouquinho de dividendos que está contabilizado aqui também. Agora que vocês já viram o panorama geral da minha carteira, está na hora de injetarmos dinheiro novo e reinvestirmos os dividendos. Primeiramente, gostaria de dividir com vocês que eu disponibilizei R$ 700 de dinheiro novo para injetarmos na carteira, somados com R$ 11,11 gerados de dividendos no último mês, totalizando R$ 700,11 para investirmos neste momento. Desse dinheiro, vamos comprar primeiramente R$ 300 do CDB do Banco Inter, de 100% do CDI, de caixa, né? Porque o caixa estava muito defasado, estava só em 13% da carteira, precisávamos dar uma melhorada nele, então por isso desse dinheiro, R$ 300 vai para o caixa. Agora falando de fundos imobiliários, vamos investir neles porque eles caíram muito no último mês, muito mesmo,
e, portanto, tem alguns estratégicos que estão baratos. E, portanto, eu vou comprar uma cota de CAFOF, de um fundo de fundos, 11 cotas do BTCI, um fundo de papel, uma cota do LVBI, um fundo de galpões logísticos e 2 cotas do fundo GARI 11, também um fundo de logística, porém ele é metade logística e metade de renda urbana. E por fim, para darmos uma melhorada na composição das ações, vamos comprar 2 ações da TRPL4, que é a Transmissão Paulista do setor elétrico, e 2 ações da BB Seguridade, que é a seguradora do Banco do Brasil. Obrigado a quem assistiu até aqui. Eu acho que vocês perceberam quanto esse tipo de vídeo agrega para vocês no conhecimento de vocês. Vocês estão dentro da minha cabeça aqui, vocês estão vendo exatamente o que eu estou pensando e como eu estou agindo com a minha carteira. E isso é muito importante. Então, se inscreve no canal, deixa o like. Qualquer dúvida aqui pode deixar nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida. E mês que vem tem mais atualizações dessa carteira, da carteira da estratégia NICE. Viu? Obrigado e até a próxima.